Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Renzo Henrique e hoje a ideia desse vídeo aqui é para ser um tutorial, né, um hands-on de como utilizar o plugin do OntoML para a ferramenta do Visual Paradigm. Para quem não conhece, o Visual Paradigm é uma ferramenta de modelagem diagramática, né, em que atualmente é a ferramenta mais utilizada pela comunidade de UFONTML para fazer esses modelos ficarem mais é, representáveis para colocar em artigo, livros e diversas publicações e compartilhamento de conhecimento das ontologias de referência criadas com o Visual Paradigm, né? Então, para quem ainda tem dúvida de como instalar o Visual Paradigm, como instalar o plugin, eu recomendo a instalação do Visual Paradigm Community Edition, né? Necessariamente ele é para usos somente não comerciais, mas ele, mesmo que não seja uma versão completa, ele ainda permite diversas funcionalidades de modelagem, né? Tanto o ML quanto para um AutoML com o plugin, né? Então, Visual Paradigm Community Edition. Para quem tem dúvida de como instalar o plugin, eu recomendo entrar no GitHub do plugin, né? OntoML VP Plugin, em que aqui no README eles falam um pouco do que é o plugin, com um resumo, cada funcionalidade que possui, uma explicaçãozinha do que são cada entidade que tem aqui. Então, por exemplo, você tem verificação de modelos, verificação de diagramas, transformação de OWL para Grufo, e diversas outras coisas, né? Tem instrução de instalação também. Então, se você tiver dúvida de como instalar, eles têm aqui mostrando como fazer isso, né? Então, inicialmente eu vou dar uma explicaçãozinha de como, do mais básico de UML que eu acabei vendo aqui, né? Lembrando que o que eu vou mostrar aqui não necessariamente são todas as funcionalidades que o Visual Paradigm possui, nem talvez o plugin do OntoML, né? Mas são algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo do tempo em que eu tive que utilizar a ferramenta e coisas que eu acho que não são tão óbvias assim de serem percebidas no primeiro contato que você tem com a ferramenta, ou até mesmo depois de um tempo que você já utiliza a ferramenta, né? São coisas que eu aprendi utilizando que eu gostaria de compartilhar e para outras pessoas não passarem tantas dificuldades que nem eu tive, né? Então, primeira coisa aqui, né? Criação de diagramas. Você pode criar um diagrama em que um diagrama de classe, né, que a gente vai mais utilizar nesse tutorial. Então aqui você pode especificar o nome do diagrama, então eu posso colocar aqui diagrama de exemplo. E que nele a gente tem diversas coisas que a UML por si só tem, né? Então você tem a classe, generalização, associação de N classes, né? Classe associativa, dependência, abstração, modelos, notas, pacotes. Então, começando de pacote, né, você pode criar pacotes para organizar seu modelo, organizar a própria ontologia que você está criando, né? Então, aqui eu posso colocar como pacote principal e um outro secundário, em que o secundário ele depende do principal para conseguir funcionar, né? Então, aqui um pouquinho da criação dos pacotes, né? E você também pode criar classes, especificando cada classe que você quer reificar, né? Então você tem a classe A, classe B e classe C, por exemplo. Cada classe você pode clicar com o botão direito aqui, você abre uma tabelinha do que fazer, né?
Nesse caso aqui, por enquanto, eu ainda não instalei o plugin do Visual Paradigm para mostrar para vocês a funcionalidade básica UML, né? Então, aqui você pode vir na aba de adicionar, né? Lembrando, botão direito, adicionar. Você pode adicionar um atributo, operação, construtor e diversas coisas, né? Então, aqui você pode adicionar um atributo, especificando, sei lá, quero o nome do tipo string. Aí, outro atributo, identificador do tipo número. E diversas outras funcionalidades, né? Então, por exemplo, eu posso criar uma operação getName, que ele retorna uma string. Posso criar um setName, em que ele recebe um nome e retorna nada, né? Ele modifica o atributo, né? E diversas outras coisas, né? Claro que cada um desses tem sua própria funcionalidade, né? Mas esse aqui é o basiquinho da classe. Você também pode criar associações. Tendo cada associação, você pode definir um nome para essa associação, né? Então, eu estou definindo aqui a associação entre A e B. Você também pode definir cada association end, né? Então, aqui eu tenho association end from A. Então, eu posso definir aqui como partindo de A, para simplificar um pouco. O do B, lembrando que aqui eu cliquei duas vezes, né? Do de B eu posso colocar partindo B. Então, aqui eu vou ter uma associação com o nome dela, association ends. Você também tem as multiplicidades, né? Então, clicando com o botão direito na associação, mostra, por exemplo, navegabilidade. Se eu colocar não especificado, ele vem para a direção contrária que você clicou aqui, né? Então, como eu falei, entre A e B, eu posso querer definir que a associação vai de A para B, né? Você também pode definir multiplicidades. Então, aqui é de 0 a mais, aqui tem que ser 1, né? Então, por exemplo. Também temos a herança, né? Então, podemos criar aqui que C é uma subclasse de A. Necessariamente C vai ser a subclasse de A, né? Se a gente criar uma classe B aqui e querer dizer que classe D, perdão. Se eu criar classe D aqui e falar que também é uma subclasse de D, mas que necessariamente não podem ser iguais, né? Eu posso vir aqui em selecionar, apertar Ctrl e selecionar as duas heranças, né? Apertei Ctrl e selecionei as duas, tiro do Ctrl, aperto o botão direito, venho aqui em Generalization Set, em criar, vai aparecer essa aba aqui flutuante, eu defino o nome, posso dizer especialização, o nome específico, especialização exemplo. Posso também dizer se ele é completo, covering, né? Se eu disser que ele não é covering, necessariamente ele já vai vir como incompleto, né? Eu também posso dizer se é disjunto, e se não for disjunto, ele vai ser overlapping, né? Então, ele pode ao mesmo tempo ser C ou D, né? Então, aqui eu quero dizer que ele é disjunto e completo, né? Então, eu aplico aqui. Ele já coloca os dois no mesmo conjunto de generalização, né? E aqui com o nome, especificamente. Agora, partindo um pouco mais para a parte do plugin, né? Tendo o plugin necessariamente instalado, né? Então, clicando aqui na aba de plugin, eu consigo ver as funcionalidades que o plugin .ml possui, né? Mas, antes disso, um pouquinho da base teórica, né? Caso você ainda tenha dúvida de como fazer, de como é cada estereótipo, né? Qual é a base ontológica, filosófica de cada estereótipo que tem nesse plugin, eu recomendo a leitura desses artigos aqui,
são os artigos que eu vejo que foram não necessariamente os mais importantes, mas os primeiros que vêm à mente de artigos de referência, né, sobre UFO e OntoML, né? Então, aqui você tem UFO, Unified Foundation Ontology 2021, explicando e resumindo um pouco da história de UFO, né, até aquele momento. Você tem Semantics, Ontology and Explanation, aprofundando um pouquinho mais também em como fazer essa combinação, né, de ontologia e semântica e como isso auxilia na explicação da sua visão de mundo como modelador, né? Types and Taxonomic Structures in Conceptual Modeling, a Novel Ontological Theory and Engineering Support. Então, aqui você tem outro artigo excelente também da área, especificamente agora falando de algumas microteorias. Esse artigo tem como esse artigo intitulado Events as Entities in Ontology Driven Conceptual Modeling. Ele explica ele explica a teoria por trás das entidades de evento e todo esse modo de microteoria que é acompanhado para UFO, né? Então explica o que são eventos, historical dependence, participation e várias outras dessas entidades, né, que são específicas para eventos e o que é necessário para explicar o que são eventos, né? Aqui você tem um artigo explicando um pouco da teoria do multinível, né? Um pouco assim, é uma parte difícil, então acabei recomendando 2 artigos, né? Então esse primeiro é o Multilevel Conceptual Modeling, Theory, Language and Application. Você tem um pouco mais da parte da teoria, de como funciona e por que é tão necessário você saber, pelo menos saber como é que é essa parte de multinível, né? Aqui você tem Incorporating Types of Types e Ontology Driven Conceptual Modeling. Então aqui você tem de novo um pouco da explicação do que é essa Multilevel Theory. Aqui eu recomendo também porque tem um exemplo um pouco mais prático, modelado, né? E explicado, que é esse exemplozinho aqui, com tipo de navio e tipo de navio por tamanho, né? Então ele tem uma explicação boa para você entender um pouco mais do que essa teoria multinível, né? Lembrando que todos esses artigos eu vou deixar na descrição do vídeo, para o título deles pelo menos, para caso vocês tenham interesse e conseguir acessar de forma mais rápida, né? Todos eles são open access, né? Então todos eles você podem acessar sem custo, e também foi um dos motivos de eu ter indicado, né? Agora, voltando um pouco mais para a parte do tutorial de Visual Paradigm especificamente, né? Então, primeiro aqui, né? Vamos criar um outro diagrama. Só de exemplo, né? Para mostrar para vocês quais são os estereótipos suportados nesse plugin, né? Então, criando uma classe, apertando o botão direito aqui, você tem o plugin aqui. Estereótipos de OntoML e os sugeridos, né? Eu vou explicar um pouco mais esses sugeridos depois. Então aqui, estereótipos, você tem categoria, mixin, phase mixin, role mixin, collective, kind, mode, quality, quantity, entre muitos outros, né? Então, basicamente, você tem UFO A e UFO B, né? Necessariamente. E a teoria multinível com o type, né? Então, digamos que a gente quer criar um kind, né? Um kind pessoa. E a gente quer colocar para esse kind pessoa que ela pode ser um professor, né? Então, aqui você vem, clica com o botão direito e nos estereótipos OntoML você pode selecionar qualquer um. Se você vier nos sugeridos, ele seleciona o que é mais provável de ser, de acordo com as regras sintáticas. Então, como o professor é uma especialização de kind, de acordo com a teoria de UFO, né, você só pode... A especialização disso só pode ser um phase, um role, um subkind ou um historical role. Então aqui
Como professor, eu sei que a pessoa ela pode deixar de ser um professor. Eu quero colocar que é um role, que é um papel, né? E eu posso também querer dizer que ele só é um papel se ele estiver atrelado a uma universidade. Então aqui eu posso dizer que ele está atrelado a uma universidade. A universidade seria um relator. E aqui eu posso colocar uma associação entre os dois. E eu preciso colocar um estereótipo para essa relação, né? Então, aqui no plugin a gente também tem os estereótipos de relação, como caracterização, comparação, external dependence, material, mediation, components of, member of, subcollection of, subquantity of e todos os outros, né? Se houver na aba de sugeridos, como é uma relação entre um role e um relator, a gente tem as possíveis estereótipos para a relação, né? Então aqui eu coloco de mediação, que é o que eu quero. Aqui ele vai reverter porque eu coloquei de professor para a universidade, e a mediação ela tem uma direção contrária a isso, né? E aqui ele já automaticamente já modifica para mim. E aqui ele está dizendo que um professor pode ter várias universidades, mas como eu sei mudar a multiplicidade, eu falo, um professor, eu quero que ele lecione somente uma universidade. Então coloquei um aqui, mas uma universidade ela pode ter vários professores, né? Então aqui eu criei um modelinho básico com estereótipos de relações entre classes, né? Lembrando que cada estereótipo vai ter uma cor específica, né? Por exemplo, um category tem essa cor mais rosada, né? A gente tem um mode que tem essa cor azul, não muda tanto, né? Mas ele mantém a cor azul. A gente tem, por exemplo, quality, outras cores também. A gente tem evento, que é esse mais amarelo. E collective e todas as suportadas ali vão ter uma cor específica, né? Claro que certas cores necessitam de, por exemplo, um pi para conseguir uma superclasse para conseguir obter a cor, né? Então, subkind é um cinza porque ele depende de ter especialização para obter a cor dele, né? Então, se ele especializa um kind, ele vai ter essa cor rosada. Mas se ele especializa um mode, ele vai ter uma cor mais azulada. Então, isso permite que visualmente você consiga identificar mais fácil os estereótipos que estão atrelados, né? Então, se por exemplo, se eu ver que é um subkind que tem uma cor mais azulada, eu já sei que pelo menos ele não é especialização de kind. Então eu já consigo ter essa diagramática mais aceitável visualmente para você explicar o seu modelo, né? Então, aqui a gente tem essa funcionalidade, né? E claro que eu posso vir aqui no plugin e verificar meu modelo. Então, será que meu modelo ele está correto sintaticamente de acordo com as regras de UFO? Então, eu venho aqui em checar modelo, ele carrega e não houve erros sintáticos. Claro, isso não quer dizer que minha ontologia está correta semanticamente. Isso vai depender do meu propósito e do que eu vou querer utilizar essa ontologia, né? Então, aqui você pode ver que diversas classes estão sem nomenclatura correta. Então, como class 1, class 2. Então, eu teria que mudar isso para ser uma ontologia mais completa, né? Digamos assim. Você também pode... se checando o modelo, você chega todos os seus diagramas, né? Mas você também pode escolher em checar somente esse, né? Que é o checar diagrama. O que você pode fazer também é exportar esse modelo para o formato JSON, né? Que é um formato que é aceito na comunidade OntoML como um formato é um formato auxiliar para você conseguir importar para outras ferramentas, né? Então você tem importar como do JSON e exportar para JSON, né? Então se você tiver outra ferramenta do ecossistema que exporta os modelos no formato correto, você consegue importar esse modelo
para o Visual Paradigm, mas também após modificação você pode exportar isso o seu modelo como JSON e importar para aquela ferramenta caso tenha isso, né? Uma outra funcionalidade também, que nesse caso é do Visual Paradigm, é poder exportar os seus modelos criados como imagem, né? Então, aqui você pode escolher e exportar no formato que você quer, né? Então, aqui como PNG, CVG, PDF e diversos outros, né? Agora então, eu vou falar agora é uma sessão de criando uma ontologia da forma correta, né, entre muitas aspas. Da forma correta seria de uma forma mais escalável e necessariamente mantendo um certo nível de excelência nos modelos que você produz, né? Então, aqui eu vou fazer uma criação de uma ontologia dividida em pacotes, né? Então, necessariamente, primeiro eu crio um diagrama. Vamos dizer que ele é a definição de pacotes. Para eu separar minha ontologia em duas partes, né? Então, aqui eu crio o pacote como principal. Aqui eu coloco o secundário. E eu coloco que o secundário depende do principal, né? E aqui, se você for olhar o Model Explorer, ele já separa já faz essa divisão em pacotes, né? Que esse Model Explorer nada mais nada menos é você conseguir visualizar de forma mais simples quais são as entidades que você já criou, né? Então, como eu não nomeei meu projeto ainda, ele tá untitled, né? Eu posso vir aqui e salvar ele. Então, se eu salvar ele com um nome teste, digamos assim, aqui ele nomeia como teste, né? E se eu vier no Model Explorer de novo, ele já atualiza aqui, né? Mas voltando para a criação da ontologia dividida em pacotes, né? Eu venho aqui no pacote que eu criei, principal, clico o botão direito em subdiagramas, criar novo diagrama, vai aparecer essa janela aqui, e criando esse diagrama de classes, ele já é um diagrama de classes específico para aquele pacote, né? Então, se eu vier em Model Explorer, clicar no maisinho aqui, eu já vejo que ele está atrelado ao pacote principal, né? Isso aqui eu defini a classe pessoa como um kind, ele já vai vir aqui. E vamos dizer que no pacote secundário, com esses modelinhos aqui, eu consigo visualizar todos os diagramas clicando nessa abinha aqui do canto superior direito, né? Eu vejo todos os diagramas que eu criei. E vindo aqui no secundário, eu consigo criar um outro diagrama de classe. E vamos dizer que eu crio a classe universidade, que é aqui eu vou colocar como um kinds, né? Que tem a relação empregar. Não necessariamente é o nome correto, mas vou colocar a relação empregar, né? Então aqui você tem a mediação entre elas. Mas vamos dizer que eu quero importar a pessoa, né? Então eu venho aqui no Model Explorer e arrasto pessoa para esse diagrama aqui. Ele vem como um azinho aqui, que é a visão auxiliar. E eu posso fazer essa relação estar aqui, né? Especificada. Caso eu queira, por exemplo, eu quero mostrar especificamente que isso vem de outro pacote. Eu clico o botão direito aqui, Presentation Options, Show Owner, eu posso colocar Show Fully Qualified Name. Então, ele mostra que veio do pacote principal. Então,
aqui você já consegue fazer essa diferenciação de classes de diferentes pacotes que já vem e fica da forma correta. Caso você exporte essa topologia, outras pessoas conseguem visualizar da forma mais fácil, né, digamos assim. E claro que isso você consegue fazer diversas coisas. Então, vamos dizer que você pode criar diversos pacotes, né, e fazer isso com cada mini ontologia, digamos assim, né, que você for criando ao longo da sua construção, do seu processo de construção de ontologia, né. Especificamente, uma coisa que eu quero mostrar, digamos que eu queira especificar que pessoa possui diferentes fases da vida, né? Então ah, você tem um bebê, né? Você tem a criança e você tem adulto, por exemplo. Selecionando todos aqui, eu consigo colocar todos como um phase, né? Eu quero deixar todos como phase. Puxo as generalizações aqui. E digamos que eu, de acordo com o multinível, eu queira especificar a tipagem disso, né? Então aqui eu crio o tipo pessoa, tipo de pessoa, que é um tipo, que a instância disso são pessoas, né? E digamos que eu queira um tipo de pessoa por idade, que é uma especialização de tipo de pessoa, né? É um tipo específico, né? Digamos assim. Então, por que eu fiz isso? Ao criar o meu conjunto de generalização, eu posso criar aqui e especificar o power type. Especificar qual é a classe que identifica esse conjunto de generalização, né? Então aqui eu posso selecionar o elemento do modelo e eu posso falar que é o tipo de pessoa por idade. E vamos dizer que eu só quero especificar bebê, criança e adulto, né? Então eu coloco como covering e disjoint, né? Uma pessoa não pode ser bebê e criança ao mesmo tempo. E coloco o nome fases da vida. Vida da pessoa. Aplico aqui. E de acordo com o padrão ML, né? O tipo que especifica, ele vem seguido do nome, depois de 2 pontos. Então aqui o nome do conjunto de generalização é fase da vida da pessoa, 2 pontos, tipo de pessoa por idade, né? Então automaticamente você já está no formato padrão da OML, né? Agora também a gente pode querer colocar a descrição para essas classes, né? Então vamos dizer que eu quero descrever o que é uma pessoa na minha ontologia. Clico no botão direito, abrir a especificação, e aqui abre essa janela e eu posso descrever. Pessoa humana capaz de ser professor em universidades. Aqui eu aplico e aqui ele já vem a descrição da forma correta, né? E se eu clicar aqui, ele me mostra a descrição da classe. Então, caso você esteja fazendo essa ontologia em equipe, automaticamente a pessoa consegue ver automaticamente não, né? A pessoa clicando aqui, ela consegue ver o que você quer dizer com aquela classe, né? Além do nome. E claro que indo para a área de engenharia de ontologias, o nome da sua classe tem que dizer muito do que ela significa, né? Para ser ainda mais fácil da pessoa interpretar os seus modelos, né? Então, esse aqui é o artefato de documentação que eu sei que é que o Visual Paradigm tem, né? Então, aqui, por exemplo, se eu for pro bebê, eu posso colocar aqui pessoa com menos de 4 anos. E eu estou especificando. Uma pessoa com mais de 4 anos até 18 anos. E aqui eu coloco que um adulto é uma pessoa com mais de 18 anos. Bem simplificado, mas aqui a gente já tem uma descrição rudimentar do que seria a mentologia, né, com cada classe ali.
Claro que você pode vir também para descrever os atributos, as associações que você cria, né? E diversas coisas, né? Lembrando que isso aqui facilita na hora de você exportar também, né? Então, caso você exporte essa ontologia em formato JSON ou GUFO, essas descrições já vêm acompanhadas e facilitam você na hora de transformar na ontologia operacional ou importar para outras ferramentas, né? Já vem uma ontologia em formato mais completo e não necessariamente uma baguncinha que nem eu fazia na época que eu comecei, né? Então, dessa forma aqui, já vem algo um pouco mais padronizado para outras pessoas utilizarem e até mesmo você entender melhor depois de uma semana, você entender melhor o que você conseguiu fazer, né? E como está descrito aqui. Acho que agora nesse momento eu vou propor um desafio para quem está vendo esse vídeo, né? Tente fazer uma ontologia da forma correta, entre aspas, né? De eventos acadêmicos. E eu vou mostrar como é que eu faria isso e poderia mostrar para outras pessoas que está bem documentado, né? Digamos assim, de acordo com o que é permitido no Visual Paradigm. Assumindo que você vai pausar o vídeo e vai ver só depois que vai ver a continuação só depois que você fizer, e eu vou mostrar aqui como é que eu faria, né? Então, aqui eu crio um novo diagrama. Vamos dizer que eu quero criar divisão em pacotes. Aqui eu crio o pacote principal. Como é uma ontologia bem simples, eu vou criar só um pacote, mas, obviamente, caso seja necessário, você pode criar diversos pacotes adicionais, né? Lembrando de só documentar um pouco qual depende de cada um, para você não ficar preso em dependência de circular ou algo do tipo, né? Secundário, escrevi errado. E basicamente é isso. Então, aqui no principal, a gente vem em subdiagramas, um novo diagrama de classes. Então, aqui primeiro eu crio a classe pessoa, né? Pessoa, ela é um kind. Pessoa, ela é um kind. Eu vou falar que a pessoa, ela pode ser um autor. Então, pessoa, ela é um autor. E tá mais relacionado a papel, então eu vou acabando colocando papel aqui, né? Vamos dizer também, então, que você tem artigos. Você tem artigo, que ele é um outro kind. E vamos ter, por exemplo, a autoria de artigo, que é um relator. Então, se é um relator, ele está mediando as partes, né? E essa seria uma ontologia simplificada de autoria de artigos, né? Claro que eu posso querer complicar um pouco mais, né? Por exemplo, eu quero poder descrever como é que funciona uma pessoa fazer a criação de um artigo, né? Eu quero especificar isso. Então, aqui vamos lá. A gente cria, por exemplo, um evento de criação de artigo, processo de criação de artigo, melhor, né? Processo de criação de artigo, que é um evento que acontece, né? Então, aqui, para fazer esse processo de criação de artigo, eu estou criando uma especialização de pessoa, né? Que eu estou dizendo que ele é um escritor de artigo, né? Necessariamente.
está escrevendo um artigo naquele momento. Então, de acordo com a fundamentação de eventos em UFO, eu tenho que o estereótipo sugerido é um historical role, né? É um papel histórico, que ele participa desse processo de criação de artigo. E esse processo de criação de artigo, ele gera um artigo, né? Então ele é uma criação desse processo, né? Aí vamos dizer, não, mas eu quero complicar minha vida, eu quero complicar minha vida. Então, vamos dizer então que não somente pessoas podem ser escritor ou autor de um artigo, né? Eu quero dizer que uma empresa, ela pode publicar artigos no nome dela, né? Então, aqui eu estou dizendo que é uma empresa, vamos simplificar e colocar como kind, né? Então, aqui, de acordo com o padrão de mixin, né? A gente vai ter... junção de pessoa física com PJ, por exemplo, com empresa, né? Então, calma aí. Na real, essa não é a forma mais correta. Seria aqui, por exemplo, escritor de artigo viraria um historical role mixin, que como especialização teria pessoa, escritora de artigo, que seria um papel, o papel dessa pessoa, né? E você teria então a empresa, que também é escritora de artigo, né? Empresa que aí eu tenho que especificar, tá, como ele é um historical mixin, as suas especializações têm que ser necessariamente disjuntas e completas, né? Disjuntas e completas, que eu estou especificando aqui diferentes tipos de escritor de artigo. Então aqui, nada mais nada menos, eu compliquei minha vida, mas eu quis especificar que empresas e pessoas podem ser escritores de artigo, né? Se eu vier aqui e clicar em checar diagrama, ele fala que não tem erros sintáticos porque eu fiz da maneira correta, né? Essa parte aqui. Lembrando que, na real, eu fiz um erro aqui. É um historical role, né? Que é uma especialização. Então, aqui temos historical role, né? Que permite isso, né? Então, um escritor de um artigo participa desse processo de criação de um artigo. Esse artigo ele é criado e possui autorias de pessoa, né? Então, quis especificar isso. Então, aqui, documentando, eu posso colocar escritor de artigos, que pode ser uma pessoa ou uma empresa. Papel histórico de escritor de artigos pode ser uma pessoa ou uma empresa. Que eu posso continuar documentando o processo de criação de uma empresa, evento de criação de um artigo com a participação de escritores e assim por diante. Então, terminando minha ontologia, eu posso exportar para JSON, exportar para GUFO e compartilhar de diversas formas, né? Agora eu vou mostrar um pouquinho explicar também, né, um pouco mais do que esse formato JSON que eu venho falando ao longo do tutorial aqui, né? Esse formato JSON nada mais nada menos que é uma definição
do, do modelo OntoML para arquivos de troca, né, digamos assim. Então, se você quiser criar uma ferramenta para o ecossistema OntoML, você especifica que ele tem que exportar ou importar modelos nesse formato, que automaticamente você fazendo modelos em diferentes ferramentas, elas conseguem se comunicar entre si, né? Então ele está descrito um pouco mais nesse link aqui, né? No OntoML -schema, que tem como usar. Ele é uma biblioteca JavaScript, NPM no geral, né? Tá disponível NPM. Eu cheguei a usar em alguns projetos, mas como usuário do ecossistema você não precisa saber, mas saber que ele realmente existe, você consegue importar as ferramentas, né? Um exemplo desse é a ferramenta Tonto, né? Criada aí, que o pessoal está usando bastante, que é uma linguagem textual e tem diversas características e funcionalidades. Uma delas é importar modelos em formato JSON e exportar, né? Então, caso você tenha interesse em combinar essa ferramenta com uma ferramenta mais diagramática, que é o Visual Paradigm, para colocar modelos em um artigo, por exemplo, você consegue de forma um pouco mais simplificada, né? Então, e isso é possível novamente por causa desse OntoML Model Exchange File especificado em JSON, né? Então, uma outra adição que eu posso dizer é o catálogo de modelos OntoML. Está especificado aqui, que está bem documentado, é um catálogo com ontologias em OntoML que são de alta qualidade, são curadas, estruturadas e em formatos processáveis por máquina, né? Então, se eu vier aqui em modelos e quiser pesquisar, por exemplo, um modelo muito bom criado por esse tal de Leão, que no caso seria eu, teria aqui os metadados da ontologia, a ontologia em formato JSON, a ontologia em formato VPP, que você pode conseguir importar e colocar os diagramas, né, necessariamente. E aqui tem a visualização de modelos, então esse catálogo, junto dessa possibilidade de você importar modelos, é uma ótima forma de você reusar ontologias, por exemplo, né? E aqui está o modelo especificado, que eu vou mostrar para vocês como utilizar de volta, né? Só uma pequena correção, não consegui importar meu modelo que na época eu ainda fazia da forma incorreta, né? Então, lembrando, faça da forma correta para você conseguir reusar em futuras ocasiões, né? Acabei pegando um outro modelo, em que aqui, por exemplo, eu utilizei a função de importar, né? Importar com JSON, ele conseguiu importar corretamente, então aqui em Model Explorer eu consigo ver os pacotes que os autores conseguiram fizeram, né, para essa ontologia. Vou mostrar aqui um pouco dela. Peguei essa Lindenberg 224 Legal Enforcement, né? Baixei o ontology.json e vou usar ele nesse caso de exemplo, né? Então aqui temos no Model Explorer, você tem cada entidade que eles criaram e eu posso chegar aqui e criar um novo diagrama para querer visualizar essas entidades, né? Então aqui eu posso, vamos colocar essas aqui iniciais e jogando elas para o diagrama eu já consigo ver como é que estão as relações entre elas de todas que eu joguei para cá, né, para o diagrama. Então aqui você consegue ver o que foi feito em cada coisa, né, de forma um pouco mais visual. Que claro, ele estava no formato correto e você consegue modificar ou até mesmo reusar, né? Digamos que você queira reusar. Então, aqui eu crio um pacote. Eu falo que ele é o Lindenberg 224. Jogo esses caras pro Lindenberg
E eu quero dizer que eu estou criando a minha ontologia, né? Minha ontologia. Aqui eu clico para criar um... Deixa eu ver. Eu jogo para cá. Jogo para cá também. Eu quero dizer que minha ontologia ela vai depender desses caras aí para funcionar, né? Eu tô reusando a ontologia. Venho aqui em criar os meus diagramas. Eu quero dizer que a minha classe X do tipo kind vai reutilizar e vai se relacionar com alguma entidade que está descrita aqui, né, no Lindenberg. Então eu venho em corte, eu tenho relacionado com a corte. Acho que corte não é legal, vamos tentar pegar um right aqui, tem diversas coisas, né? Então eu posso relacionar essas duas classes. Claro, lembrando que é interessante eu colocar para ele mostrar o dono, né? Então aqui ele já mostra o pacote. Eu posso querer mostrar, por exemplo, o nome inteiro. Se eu querer colocar o nome inteiro, então ele mostra Lindenberg 224 Courts, né? Então ele mostra de onde está vindo essa entidade que eu estou reusando. Então essa aqui é uma forma de você reutilizar modelos que são feitos por outros usuários e integrar na sua ontologia, né, apropriadamente. E agora eu vou explicar um pouco das funcionalidades que eu considero que são extras, né, que são interessantes, você saber que elas existem e não são muito fáceis de você conseguir achar elas, né. Então, vindo aqui, imagina que você acha irritante essa barrinha embaixo. Tudo bem que ela mostra atributos e operações, mas imaginando que sua entidade ela não possui atributos nem operações, você quer simplificar essa visualização. Você consegue. Você clica o botão direito, vem em Presentation Options, Class Members e Hide All Class Members. Você consegue tirar essa barrinha e simplificar a visualização para outras pessoas, né? Você também pode fazer isso enquanto tiver esses membros da classe, né? Então aqui você pode colocar Hide All Class Members, ele esconde. Isso não quer dizer que os elementos vão ser excluídos, né, os atributos e operações, mas eles só vão estar escondidos para facilitar a sua visualização. Se eu voltar aqui para mostrar todos, ele vai voltar a mostrar corretamente. Uma outra funcionalidade, imagina que você tem essa seguinte configuração e você acha que quer deixar explícito que a diferença entre elas, né? Então, aqui você vem em Styles and Formatting e você tem diversas opções para mostrar e da própria associação, né? Do que você quer fazer, de como você quer que ela seja mostrada. Então, digamos que você queira mostrar que quando tem interseção de linhas, você quer colocar que tenha um arcozinho mostrando. Ele aparece. Então, ele tem aparecendo aqui. Mas você fala, tá pequeno, queria que fosse maior. Você clica com o botão direito, sem selecionar uma classe, clica com o botão direito, Connectors, e você pode colocar extra grande, que ele vai mostrar aqui, né? Você pode querer, por exemplo, fazer com que a legenda da associação não cubra a linha, né? Então você vem em Presentation Options, Paint Through Label, e você coloca assim, e ele vai colocar como se fosse uma camada atrás, né? Então aqui você pode, aqui agora ele está por baixo da linha, né? Então você pode colocar de uma forma mais compacta, né? Que aí vai mostrar aqui. Uma outra opção, essas aqui que eu acabei mostrando são opções individuais para cada entidade ou classe que você selecionar, mas você também pode colocar opções gerais, né? Então, clicando com o botão direito aqui, sem ser das classes, você pode querer colocar aqui já tem line jump extra large, mas você pode querer colocar line jumps
como arco, você pode querer colocar aqui no connectors, né? Caption orientation e a associação, no caso, ela também pode vir como curva, né? Então, no caso aqui, você pode querer especificar isso, né? Lembrando que quando você seleciona assim, somente as novas vão ser dessa forma, né? Então, somente, somente as novas vão ser dessa forma. Então, voltando aqui, tá curvo. Ué, antes funcionava. Mas, enfim, aí você consegue também colocar... Você tem várias opções de visualização, né? Então, Class Display Options, você pode configurar quais são... Você pode configurar quais são as opções da classe, né? Você pode querer mostrar... Você pode querer não mostrar atributos. Vai ter a figurinha aqui mostrando o que ele vai mostrar necessariamente, né? Você pode querer tirar várias coisas e deixar da forma que você mais gosta, né? Digamos assim. E mostrando o nome em que vem o pacote. Aplicando aqui, ele aplica em todas, né? Então ele vem de minha ontologia. Legal Event, como eu importei de Lindenberg, ele vai estar em Lindenberg, né? Aqui, se eu vier em associação Display Options e configurar, ele vai mostrar realmente, né? Então eu posso colocar, tirar o role name, né? Tirar as multiplicidades e fazer tudo isso. Então aqui é mais uma opção de verificar quais são as opções e ver o que vai satisfazer as suas necessidades, né? Então aqui, Presentation Options, e eu coloco em Class Member Display Options, coloco mostrar todos, ele vai voltar a mostrar todos, né? Então acho que é isso que eu errei antes, né? E claro que eu acho que você também pode configurar isso. Você pode configurar generalizações e diversas outras coisas, né? Então clica o botão direito aqui e verifica para conectores, associações, né? E vê o que satisfaz a sua necessidade e aplica, né? Então você tem essa gama de opções para você colocar do jeito que você quer no seu artigo, por exemplo. E assim eu finalizo o tutorial que eu queria apresentar, né, com essas diversas funcionalidades do Visual Paradigm, uma ferramenta que eu utilizei muito nas minhas iniciações científicas e no meu TCC, né, que eu acho importante trazer as funcionalidades explicitamente, porque na época eu sofri um pouco, né, para aprender a fazer as coisas da forma correta e de todas as funcionalidades que realmente essa ferramenta possui, né. E muito obrigado pela atenção aí.